Olá, eu sou Fabrício Souza e nós estamos por Trás dos Boletos, o podcast da administradora de condomínio, ao vivo com você para mais um episódio. Recebemos hoje ela que foi eleita pelo Grupo Superlógica entre 2023 e 2024, uma das 10 maiores administradoras de São Paulo. Então você imagina a responsabilidade que é o episódio de hoje, conduzir um bate-papo sério com ele, nosso CEO, Arthur Chisolini. Seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, Fabrício. Para mim é uma honra estar aqui no Por Trás dos Boletos. Maravilha. Pessoal, o desafio de hoje é um só. Entender como uma administradora com 46 anos de história senta aqui conosco para contar os bastidores, como que começou, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. É isso aí. Vamos lá, como é que começou a nossa DGT? Bom, Fabrício, a DGT é uma empresa familiar, é uma empresa que foi constituída inicialmente pelo meu avô Zenildo Chisolini e pelo meu pai Arthur Carlos Chisolini. Eles iniciaram lá em 1978 com a parte contábil, né? Então eles começaram cuidando da contabilidade de escolas municipais e estaduais da Grande São Paulo, quando começaram a fazer esse trabalho para algumas escolas da cidade de Osasco. E lá, por volta do ano de 1982 e 83, o meu pai resolveu estender esses serviços para os condomínios. Então, a DGT, de fato, ela nasceu aí, né? Trazendo a parte contábil para dentro dos condomínios, né? Trazendo aquela visão técnica, né? Sobre as contas, sobre as finanças, algo que é super importante até hoje. Então, esse foi o estopim da DGT. Maravilha. Né? Então, a administradora, como todo mundo começa a perceber, que tem ali 40, 50 anos de história, ela vem de um cenário completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje está tudo mais moderno, a gente tem sistemas de gestão. Imagine o momento que você começa a entender o que seu pai ou avô fazia. Você já entendia ali o que era uma administração de condomínio? Como é que foi a sua percepção a respeito disso? Olha, a pergunta é muito interessante. Eu me recordo quando criança, né? Então a DGT realmente ela começou na sala da casa onde nós morávamos, né? Então o apartamento tinha um espaço bacana na sala, então a sala foi dividida em duas partes e numa das partes funcionava o escritório. Foi assim que nós começamos. E quando surgiu a oportunidade do trabalho em Osasco, a DGT alugou um espaço, né, para começar a atender tanto as escolas quanto os condomínios. E realmente, né, eu comecei a trabalhar na DGT em 1994. E naquela época, os programas eram na base do MS-DOS, as impressoras matriciais. Então, a tecnologia passava longe, né? Uhum. Então, realmente, os serviços eram completamente manuais, artesanais, vamos dizer assim. Uhum. Né? Hoje, eu vejo o cenário com muito mais facilidade, né? Hoje a tecnologia, a própria inteligência artificial veio trazer vários benefícios, né? Uhum. Mas a DGT procura hoje aliar esses conceitos atuais com o tradicionalismo, né? Buscando sempre estar próximo ao seu cliente, né? Tendo uma relação bem humana com os nossos síndicos, com os nossos condôminos, sempre tentando não perder isso, né? Acho que isso é importante. Legal. Então, vamos voltar para 94 ali. O momento da sua entrada na DGT. Você vem para ocupar qual função? Olha, eu fiz de tudo um pouco. Eu iniciei ali sendo praticamente um office boy, né? Na época não existiam os motoboys, né? Que hoje nos ajudam tanto, né? Então, eu fazia pequenos serviços, né? Ali em Osasco mesmo, muitas vezes tinha que ir para São Paulo, resolver uma ou outra coisa em cartório, esse tipo de coisa. Depois, passei por todos os departamentos, contas a pagar, contas a receber, gerência, então fiz muita assembleia naquela época, gerava os boletos dos condomínios e já comecei ali a tomar gosto mesmo pela coisa. As coisas evoluíram, né? Eu sempre trabalhei na DGT durante... De 94 até hoje, somente por 2 anos eu trabalhei no Banco Bradesco, né? Mas depois, aí eu vou fazer uma parte sobre isso, porque eu fui trabalhar no banco no departamento jurídico. Tá. Né? Porque em 2004 para 2005 iniciei a faculdade de Direito, me formei em 2009 e nessa época resolvi buscar um estágio para aprimorar aquilo que eu estava estudando. Depois, a minha relação com o Bradesco terminou, eu retornei à DGT, né? Aí já trabalhando com enfoque na parte
do próprio departamento jurídico, que lá era estabelecido na época. E depois, em 2017, constituí um escritório próprio, né, que hoje funciona num local diferente da DGT, né, prestando serviço para condomínios da DGT e para condomínios também de outras administradoras. E no final de 2022 foi quando houve uma guinada na empresa, né, e houve a necessidade do meu retorno, né, se é que a gente pode dizer que eu deixei de estar lá em algum momento. Mas aí esse retorno veio carregado com outras responsabilidades, né? Então eu venho desde 2023, especificamente em janeiro de 2023, tentando trazer uma outra visão, né? Uma visão talvez mais jovem para a administradora, né? Propondo novos desafios, né? Encarando os problemas de frente. É isso. Legal. Bom, já deu para entender que você gosta mesmo de condomínios, porque de 94 até hoje, liderando uma administradora da robustez da DGT, não é fácil. Mas qual foi a inspiração para ingressar na faculdade de Direito? Foi os condomínios? Foi o meu pai. Tá. O meu pai. E é engraçado, né? A gente estava conversando antes sobre a questão do amadurecimento, né? Então, eu acho que tudo isso influenciou. Eu, de verdade, eu queria me formar em odontologia, né? Esse era o meu foco na época. Estudei para isso, tudo. Acabei não iniciando uma faculdade de odontologia, mas comecei a estudar ciências da computação. E lá eu sempre gostei muito da parte de exatas, né? Estudei durante um tempo e não concluí o curso. Houve diversos entreveros ao longo desse caminho, a faculdade mudou de local e isso acabou me trazendo uma outra necessidade. Foi quando eu conversei com meu pai, e que anos atrás já falava, faz o direito, né? Faz o direito, vai ser muito bom. Foi quando eu dei a notícia para ele que eu tinha tomado essa decisão, né? E que aí sim me enveredei pelo ramo do direito. E enquanto estava na faculdade, também não pretendia realmente exercer a advocacia da forma como eu exerço hoje, né? Eu queria prestar concursos, né? Eu queria ir para a área da magistratura e cheguei a prestar alguns concursos também para a Polícia Federal, que eu também admiro muito a profissão como um todo. Mas também acabou não dando certo, surgiram outras necessidades, né? Família, casamento e a própria empresa, né, precisando da minha participação. Mas eu digo hoje que eu sou um apaixonado por condomínios, né? A gente costuma brincar, falar que não sabe fazer outra coisa da vida senão trabalhar com condomínios ou para condomínios. Eu, desde que me conheço por gente, sempre morei em condomínios, né? Então, desde 1981, moro em condomínios, sei a dificuldade que é e gosto muito do que eu faço. Que legal. Bom, assumi como CEO da DGT, isso se deu lá em 2022. A gente já começa a notar toda uma trajetória, todo um preparo, né? Primeiro você passa por todos os departamentos da administradora, mas como que é efetivamente sentar na cadeira de CEO da empresa? Como é que é o dia 1 de quem assume a DGT como CEO? Olha, Fabrício, os motivos que levaram isso a acontecer foram motivos sérios, motivos graves, né? O meu pai, nessa época, entre 2020 até 2023, ele enfrentou sérios problemas de saúde, né? E realmente isso fez com que houvesse a necessidade de uma reflexão diferenciada da minha parte. Eu posso dizer que eu estou aprendendo, né? Eu estou numa evolução constante, diária, né? Então, eu sempre fui acostumado a lidar com questões técnicas de ordem legal. Muitas vezes, questões com viés absoluto, né? Então, eu tenho ali verdades, eu tenho fatos, eu tenho uma lógica processual enraizada. E isso não se aplica muitas vezes para uma empresa, né? Nós lidamos com muitos funcionários, né? Atualmente, o nosso quadro é de 55 funcionários. Então, lidar com o dia a dia, principalmente no que diz respeito a essa relação interpessoal com os funcionários, ainda é um desafio, né? Então, eu tenho certeza que ao longo desse período eu tenho evoluído também nesse quesito, né? E ser CEO de uma empresa como a DGT, para mim, primeiro, é uma honra, né?
e um desafio ímpar, né? De deixar um legado, de manter aquilo que o meu avô e o meu pai me ensinaram, né? Então isso, para mim, realmente é desafiador. Todos os dias eu me preocupo com essas coisas, sabe? De ser uma pessoa melhor, de ser um diretor, um CEO melhor para a empresa, para os funcionários e principalmente para os nossos clientes, que são eles que nos mantêm, não é? Legal. Para quem conhece a estrutura da DGT como eu conheço, é muito comum você ver funcionários lá de muitos anos, né? E apaixonados pelo que fazem, né? Eu destaco ali para a Tanaka, que é uma pessoa que a gente tem um pouco mais de contato, e imagino que para esse pessoal que viu sua trajetória dentro da empresa, ver você assumindo a cadeira de direção da empresa, ditando os rumos, eu acho que deve ser bem, bem emocionante, né? Ah, não tenha dúvida. Eu falo, graças a Deus nós contamos com pessoas como a Tanaka, como a Adriana, como a Márcia, como outros tantos funcionários que estão há mais de 15, 20 anos conosco, né? E a gente brinca, né? Porque eles me viram correndo lá pela empresa, né? Muitas vezes criança ali fazendo uma bagunça, né? Fazendo uma arte, e depois me viram envolvidos ali nos processos, né? Tentando dar o meu melhor. E hoje eu acho que é recompensador, né? Eu acho que as pessoas elas sentem isso, eu sinto isso também, né? A responsabilidade é enorme, né? Eu costumo falar lá para o pessoal que eu me sinto cobrado por eles todos ao mesmo tempo, todos os dias. Muitas vezes parece até um certo tipo de teste, né? E é legal, eu gosto muito, sabe? Eu gostaria, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo que eu fiz até hoje, novamente, da mesma forma, sabe? Com o mesmo empenho, com o mesmo carinho, sempre buscando o melhor, tanto para eles quanto para a empresa como um todo, né? A gente sabe, né, Fabrício? A administradora, hoje, se eu tiver um problema com um funcionário, com um departamento ou com um grupo de pessoas, nós não temos braço suficiente para tocar uma operação, né? Uma operação robusta como ela existe hoje, né? E eu me sinto muito satisfeito e acredito que eles também. Que legal. Bom, você assume em 2022 como CEO da DGT. 2023, um ano depois, a Superlógica cria um comitê, um grupo de trabalho com as 10 maiores administradoras do estado. O que se deu, o que se discutia nesse grupo, como é que você visualiza o futuro da administração de condomínio? Puxa, Fabrício, essa pergunta ela é super importante. Primeiramente, a DGT, né, não o Arthur, a DGT ficou muito honrada, né, de receber essa premiação, vamos chamar assim, né, ou esse reconhecimento, né? Nós batalhamos muito para estar onde nós estamos. Então, o sistema hoje, que é o sistema Superlógica, né, sucessor do Arias, e o Arias sucessor do GoSoft, e o GoSoft sucessor do Unidata, são coisas que a gente vivenciou, né, que a gente também colaborou, sem sombra de dúvidas, para a evolução disso tudo. E para nós foi uma grata surpresa, né, fazer parte de um grupo tão seleto, né? Uma responsabilidade aumentada também, né? E realmente o futuro da administração, eu não é que eu não me sinto preparado para falar sobre isso, né? Mas eu acho que seria muita pretensão da minha parte querer dizer quais são os rumos que as coisas vão tomar. O que eu posso ver ao longo desses últimos anos que eu tenho participado ativamente, conversado com pessoas como você, com empresas como a Winker, com empresas, com outras administradoras, né, com donos de outras administradoras, a gente percebe que a concorrência ela é cada vez mais voraz, né, e nós procuramos nos manter ali, né, presentes, fazendo aquilo que nós sabemos fazer com excelência, né, sem ultrapassar nenhum tipo de barreira. E particularmente eu vejo que há uma incerteza com relação ao futuro, né? A exemplo da própria fusão de grandes administradoras, com a possibilidade de outras grandes administradoras também passarem a fazer parte desse grupo. Então eu vejo tudo isso com muita cautela, mas também com muita esperança, né? Porque eu tenho certeza que o mercado é um mercado que
está em ascensão, sempre esteve e nunca vai deixar de estar, né? Basta que a gente olhe ao nosso redor, né? Veja o tanto de empreendimentos que surgem, né? Todas as modificações, até mesmo as questões que envolvem a parte técnica e legal, né, dos condomínios. Há uma evolução também no próprio Código Civil com relação aos condomínios, né? Houve uma crescente antes do ano 2016, depois do ano de 2020. Então, tudo isso mudou significativamente, especialmente no que diz respeito à parte jurídica da coisa, né? Então, e eu percebo que há muito a se evoluir. Então, hoje o condomínio, apesar de estabelecer contratos das mais diversas ordens, é um ente despersonalizado. Isso é curioso, né? Quando a gente para pensar um pouco sobre isso, poxa, mas por que o condomínio ainda não ganhou um outro status? Né? Isso está sendo discutido? De fato está, né? Há necessidade de se mudar algo nesse sentido? Eu entendo que sim. Para deixar o negócio mais ajustado possível, né? Trabalhar com as melhores práticas. Eu sempre digo aqui que se a administradora tivesse evoluído na velocidade que a contabilidade evoluiu nos últimos 10 anos, em termos de tecnologia, em termos de entrega, né? A contabilidade tem muita entrega, entende o cliente na sua complexidade. Eu acho que a administradora tende a caminhar por esse caminho, né? Sem dúvida. Como meu pai é contador de formação, né, então ele sempre teve o cuidado de analisar pastas de balancete, uma a uma, né, assinando todas elas, né, ainda que não houvesse de fato essa necessidade legalmente falando, né. E o nosso trabalho na DGT, ele traz consigo toda essa questão legal, né? Então, a parte contábil ela é muito forte na empresa. Até porque nós administramos associações de moradores, né? Que, diferente dos condomínios tradicionais, possuem ali outras exigências, né? Então, e é claro, hoje todo mundo preza pela transparência. Praticamente todos moram em condomínio, tem o seu síndico, tem o seu conselho, tem a sua administradora, querem saber o que está acontecendo, né? Querem saber com riqueza de detalhes. E a administradora, ela exerce nessa triangulação um papel fundamental, né? Um papel muitas vezes de corrigir erros da própria gestão, né? Alertar outros. Então eu vejo hoje a DGT como um grande papel consultivo, sabe? Um papel consultivo muito forte. Inclusive nós somos procurados, né, constantemente por outros condomínios que estão enfrentando dificuldades com as empresas que eles têm contratado, ou com os seus síndicos, ou o que quer que seja, né? E a gente sempre procura trazer toda essa nossa expertise, né? Toda essa nossa experiência adquirida ao longo de anos, de uma maneira clara, transparente, de uma maneira gratuita, né? Principalmente porque eu acho que esse é o caminho, né? Existem certos conhecimentos que eles não podem ficar reservados às pessoas ou às empresas. Ainda mais se tratando de condomínio, né? Que é algo que hoje quem mora em condomínio e se preocupa um pouquinho com a sua propriedade, né? Ou com parte daquele todo, ele olha para as contas com mais carinho, né? Com mais cuidado, com cautela, querendo saber exatamente o que está acontecendo, como está acontecendo. E é difícil, né, Fabrício? A gente sabe a dificuldade que as pessoas têm, porque fala hoje, poxa, mas o conselho não analisou a pasta, ou o conselho analisou a pasta. Poxa, será que as pessoas já pararam para entender o que elas devem olhar, como elas devem olhar, né? Qual é o enfoque? É a falta de documentos? São os saldos? Muitas vezes o conselheiro ali, num cargo muitas vezes não remunerado, quer dizer, na maioria das vezes não remunerado, né, nem isento da sua cota, faz ali um trabalho voluntário. É um trabalho realmente para ajudar o síndico e a administradora. Mas muitas vezes lhe falta conhecimentos técnicos acerca de determinados assuntos. E aí entra a administradora. Quando não nos ouvem, né, a gente procura indicar, por exemplo, uma empresa de auditoria. Inclusive, nesse aspecto, eu particularmente eu sou da opinião de que hoje todo condomínio, de pequeno, médio ou grande porte, ele deve sim
possui no escopo da sua previsão orçamentária a contratação de uma empresa de auditoria, independente de quem seja o síndico, independente da administradora que esteja lá. Por quê? Porque isso traz um conforto para os conselheiros, para o condomínio em geral, e também é um reforço do trabalho que é feito pelo síndico e pela administradora, né? Que ao final, estando a auditoria a contento, acaba por referendar todo o trabalho que foi feito. Perfeito. Bom, 2023, a DGT acelerou com tudo, né? Implantação da Winker, implantação do Papelada, Evolução em Revolução, o maior evento de Osasco e região no segmento da administração de condomínio. Mas vamos começar por partes. Eu quero ouvir primeiro a iniciativa de trocar o sistema implementando o Winker e, na sequência, o Papelada. O que aconteceu para tanta mudança em tão pouco tempo? Vamos lá. O primeiro dia que eu sentei na minha mesa na DGT foi no dia 6 ou dia 7 de janeiro de 2023. No entanto, eu fazia algumas reuniões no escritório de Alphaville, juntamente com o Júnior e com o Alexandre. Né? O Alexandre hoje não é mais nosso colaborador, mas é um amigo, um querido que ajudou muito nesse processo. E eles, Fabrício, eles vinham fazendo um trabalho com a antiga diretoria justamente para trazer alternativas de mercado. Porque havia muita reclamação, né? Principalmente no acesso do síndico às informações do condomínio, no acesso do condômino, né? ao portal da administradora como um todo. E foi nesse momento que eles me trouxeram todo um estudo que eles fizeram acerca dos principais softwares existentes no mercado até então. E eu me recordo, como se fosse hoje, perguntando para eles: tá, vocês estão me apresentando inúmeras empresas, um monte de variáveis. Na opinião de vocês, qual é a melhor empresa? Aí eles falaram: olha, sem sombra de dúvidas, é a Winker. Né? E eu não estou aqui fazendo propaganda ou elevando aquilo que hoje a Winker nos proporciona. Mas é algo real, palpável. Né? Tanto que 7 de janeiro, mais ou menos na primeira quinzena de março, nós trocamos o White Label, que antes era o correspondente ao software do Arias, para a Winker. Né? E isso foi revolucionário, tanto para o meu time, quanto para os nossos clientes. Eu tenho mensagens registradas de síndicos que disseram: puxa, não vou mais trocar de administradora. Nossa, mas por que vocês queriam trocar? Cara, faltava informação, sabe? A forma como eu tinha que acessar as informações eram péssimas. E o que mudou agora? Olha, é mais intuitivo, as informações elas se concatenam. Né? E fora isso, hoje a apresentação dos números, tudo aquilo que a gente tem por trás dos nossos serviços, né? Como por trás dos boletos, né? É muito importante. Então, hoje, eu costumo dizer que a maioria dos condôminos, eles não têm uma real dimensão do trabalho que a administradora exerce, que é um trabalho árduo, né? Que é um trabalho realmente de departamentos para se juntar, porque a geração dos boletos em si é algo simples, né? É algo que o condômino também não tem uma noção de como é feito ou a complexidade daquilo. Mas se formos imaginar um conjunto, a parte da emissão dos boletos ela representa 5%, 10% de um todo. Né? E o restante? O que nós fazemos? Essa também é a nossa luta, né? Para que haja sempre uma abertura por parte dos nossos síndicos, para que o nosso trabalho seja cada vez mais exposto ao conselho e, consequentemente, aos condôminos. Então, voltando um pouco na questão da Winker, o resultado foi muito bom e a gente colhe frutos desse resultado até hoje. O nosso time também mudou completamente o seu conceito, tanto de atendimento quanto de serviços corriqueiros, como a elaboração de advertências, editais, comunicados. Então, a sofisticação do White Label como um todo nos trouxe uma tranquilidade também. Né? Porque hoje tudo precisa estar devidamente documentado e, além disso, precisa estar guardado por X tempo, porque, hora ou outra, isso pode ser questionado. Né? Então, lá dentro
Esse sistema nos proporciona saber quando a pessoa recebeu um comunicado, quando ela abriu a sua advertência, quando ela recebeu ou não o boleto, se ela abriu ou não abriu o anexo. E isso só para falar um pouquinho, né? Fora outras tantas funcionalidades que acabam se conectando. Só que as mudanças não param por aí, né? A gente viu outras necessidades, né? Nós estamos trabalhando num projeto também piloto com relação ao Inker Pro. E agora no nosso evento da próxima semana, dia 28 de novembro, nós falaremos para as pessoas que estiverem lá um pouco mais sobre isso, né? Sobre como isso funciona, quais são as nossas perspectivas, e pode acreditar que são as melhores. Voltando na questão do evento. Bom, a DGT sempre foi uma empresa que proporcionou aos seus síndicos um encontro anual, né? Um encontro descontraído, né? Aquela coisa gostosa de você poder conversar com seus pares, de você poder realmente celebrar aquele ano todo que se passou, mas sempre de uma maneira muito singela, né? Quando no ano passado, até por conta das questões de mudança, né, societárias e a minha vinda para a empresa, nós entendemos a necessidade de fazer algo diferente, né? Então nós retomamos um trabalho mais forte na questão das redes sociais, né? Uma aproximação com os nossos síndicos, e isso foi, vamos dizer, finalizado com o evento, né? Então o evento nós pudemos contar com empresas de grande nome, né? De renome, nos apoiando, estando lá presente. O evento foi um sucesso, todos que estiveram lá gostaram, e isso foi, para mim, enquanto CEO da DGT, algo muito importante, né? E infelizmente no ano passado o meu pai, nessa época, ele estava internado, né? Ele não pôde estar lá conosco. Esse ano, graças a Deus, ele vai estar, né? Tá super animado para poder participar. E muito se fala de frutos, né? Daquilo que se colhe desse tipo de situação, né? De eventos. E eu acho que o que fica é o registro, sabe? É para quem foi, para quem gostou, para quem se divertiu, para quem saiu de lá com outras ideias, com outras informações. Isso, para mim, paga o custo, sabe? Agora, esse ano, nós mantemos praticamente o mesmo modelo de evento, né? Abrindo ele para síndicos e pessoas que trabalham na área condominial que não necessariamente sejam clientes da DGT, né? Justamente para mostrar e fazer com que essa interação seja cada vez mais forte, independente de contratos. Legal. Bom, ver que o ano de 2023 não foi simples, né? Para um CEO com tanta mudança. Foram 2 grandes viradas de sistema, mais o evento. Esqueci do papelada. Eu ia entrar nessa contigo. Qual a decisão de... Porque, assim, para nós que estamos aqui observando do lado de cá, a impressão que dá é que está cada vez mais custoso administrar condomínio. De fato. Então, quando você toma a decisão de contratar um sistema de captura de documento com o papelado, que tem um investimento alto, não é uma decisão simples, né? Não é. Nós estávamos comentando há pouco, né? Quando eu comecei a trabalhar na DGT, o sistema de pagamento era feito através de motoboys, né? Então, o banco enviava pela manhã e no final da tarde um motoboy, e toda a remessa daquilo que foi pago e que tinha que ser pago ia através de malotes. Então, o banco ele concentrava nele toda essa responsabilidade. Com o surgimento do ERP mais voltado, com questões técnicas envolvendo essa parte de pagamento, isso mudou, né? E eu vejo que tem muito espaço ainda para mudar. E hoje, a administradora ela não pode se dar o luxo de deixar de pagar uma conta em dia, né? De saber que uma conta que é recorrente, que estava lá no mês passado e não está agora nesse mês, e simplesmente deixar isso como está. Então, essas necessidades bateram na nossa porta. Assim como eu imagino que deva ter batido na porta de outras tantas administradoras. E de fato, nós cuidamos do patrimônio das pessoas, do dinheiro das pessoas. Então não há nada mais sério do que isso. Então, poxa, mas não é o valor que está atrelado a um não pagamento. É toda uma responsabilidade, independente de multa, juros e etc. Sabe? É algo que transcende simplesmente
aquele possível prejuízo que o condomínio ou a administradora terão. Então, como eu disse, em março nós implementamos o White Label da Winker e por volta de julho para agosto nós entramos firmes com o papelada, né? Mais uma mudança radical para o time como um todo e uma mudança muito positiva, porque, Fabrício, o nosso trabalho do Contas a Pagar era praticamente um trabalho manual. E hoje eu percebo que houve uma evolução muito grande e a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, né? Seja com relação ao próprio papelada ou com outros softwares que surgem, porque do mesmo jeito que a DGT, enquanto administradora, ela precisa olhar para isso, estar atenta e se aprimorar e querer fazer algo diferente, as outras empresas do segmento também têm que agir da mesma forma, né? E se não há essa sinergia, a gente parte para outra, né? E vamos buscar aquilo que é melhor. Para quem? Para nós internamente, consequentemente para os nossos clientes, né? Que no fim é isso, né? Nós buscamos a todo custo não errar, né? Mas é evidente que nós trabalhamos com pessoas, né? Então, muitas vezes, o software ele não é capaz de gerir e nunca vai ser capaz de gerir a operação de uma administradora como um todo. Então, as pessoas são parte fundamental nesse processo. E isso que eu acho que é o grande desafio, unir as duas coisas. Então, nós realmente, o ano de 2023 foi um ano recheado de mudanças e o ano de 2024 também. Né? Também, as mudanças não param, graças a Deus. Essa área nova que a DGT cria para tratar toda a estrutura de inovação é um lugar à parte, com um time à parte, olhando muito para essa experimentação de qual que é o modelo ideal de gestão para os próximos anos, né? A gente tem podido acompanhar de perto ali junto com vocês. Ao mesmo tempo, a DGT também vira uma vitrine para as outras administradoras, inclusive de outros estados. Eu já tive a oportunidade de trazer outras administradoras para olhar para o modelo DGT, já tive a oportunidade de fazer o inverso, levar vocês em outras administradoras. Você acha que isso é uma tendência, tanto tecnologia e inovação, separando os times para experimentar essas novas tecnologias e essa abertura para que outras administradoras sérias, tão quanto a DGT, possam compartilhar informação? Olha, eu particularmente, eu acho que essa abertura é fundamental, né? Nós não temos esse sentimento de sermos únicos, entende? Então, o nosso conhecimento, as nossas experiências, elas, enquanto eu estiver à frente da empresa, elas vão ser compartilhadas com quem quer receber esse compartilhamento, né? Então, havendo essa disposição, e realmente isso para a gente é muito bacana, esse intercâmbio de ideias, porque, né, Fabrício, por mais que a gente estude, não há nos livros, não há na história um manual de como se fazer uma administração de condomínios. Existem exemplos, modelos, né, que deram certo, que não deram, outros foram bem-sucedidos, outros nem tanto. Então, a nossa história ela é baseada nesse tipo de experiência, né, de experimento. Então, na minha visão, há uma séria necessidade por conta de diversas circunstâncias. Quando a DGT iniciou o serviço de administração de condomínios, se cobrava um percentual de taxa de administração sobre a receita ordinária. Esse percentual costumava variar de 5% a 10% daquilo que o condomínio arrecadava. Hoje, isso é impraticável. Eu desconheço alguma administradora que consiga pôr em prática esse modelo no estado de São Paulo. Seja porque existem hoje inúmeras concorrentes, seja porque o custo para o condomínio também se elevou em vários aspectos, né? Antigamente, ainda que com o advento da terceirização, há bastante anos atrás, né? E isso fez com que houvesse uma diminuição da necessidade de arrecadar, né? Porque se economizava com as empresas terceirizadas. Hoje, a gente vê justamente uma inversão. Então, os nossos custos internos não diminuíram. Hoje, na prática, no modelo que estava sendo adotado, para que eu consiga colocar 10, 20 clientes
para dentro, eu tenho que contratar uma proporção absurda de pessoas para fazer aquele serviço rodar a contento. E essa conta muitas vezes não fecha, por isso que é natural que as administradoras busquem alternativas. Isso, inclusive, foi um dos assuntos abordados nas reuniões do grupo G10 da Superlógica, né? Justamente demonstrando que havia ali um possível consenso, né, de que as administradoras não mais se sustentavam ou não mais se sustentariam simplesmente com a sua taxa de administração. Ocorre que para tudo isso há limites, né? Há limites de ordem daquilo que você sabe ou não sabe fazer, daquilo que você pode ou não pode fazer. Então, falando um pouco da questão, por exemplo, do jurídico e da cobrança. A gente sabe que hoje ainda existem algumas empresas grandes, médias e pequenas que praticam dentro dos seus contratos serviços que estão atrelados, em última análise, ao recebimento de honorários. E a gente sabe que isso não é permitido. Então, eu iniciei lá, quando saí da faculdade, um trabalho com a diretoria da época da DGT, né, demonstrando que existiam ações civis públicas tramitando em outros estados do Brasil, justamente para combater esse tipo de prática, né? Ações movidas e tocadas especialmente pelo Ministério Público e pela OAB de cada região. E isso trouxe para a gente, claro, dificuldades, né? Porque, é óbvio, é uma receita importante, né? Ainda mais considerando que o aumento da concorrência, o aumento do custo da mão de obra, as contas não fecham, você vai fazer o quê? Você vai demitir o funcionário para poder manter aquele quadro de condomínios? Entende? Então, esse eu acho que foi o grande dilema, e talvez ainda seja o grande dilema. Por isso, ainda bem, que surgem sistemas como o InkerPro, né? Sistemas onde a gente pode experimentar uma nova forma de administrar os nossos condomínios. E é isso que eu realmente busco com afinco, você sabe, né? Tenho me dedicado muito a esse ponto, porque tentando fugir dessa questão de segmentar em departamentos, né? Tentando trazer a função do gerente com uma visão muito mais técnica do que existe hoje, né? Uma visão realmente onde ele consegue, através de tecnologias, linkar todo o seu serviço, né? Eu acho que a dificuldade deve ser igual para praticamente todas as administradoras, qual seja a busca de alternativas para se manter no mercado, né, com qualidade, com uma prestação de serviço honesta, fazendo aquilo que sabe. Então a DGT já teve a oportunidade de construir, já teve a oportunidade de terceirizar, já teve a oportunidade de virar um banco. E isso não casa com as nossas ideias, né? Existem princípios que a gente vai seguir até quando for possível, né? E eu acredito que o fato de existirem hoje muitos condomínios, né, dos mais diversos tipos, até mesmo com o advento da sindicância profissional, nós temos aí desafios conjuntos. Então o mercado realmente, para mim, hoje, ele é um pouco incerto naquilo que pode acontecer nos próximos anos. Então eu procuro, nesse sentido, olhar muito para a minha operação, né? Conversar bastante com as pessoas que estão envolvidas nesses processos tecnológicos, a fim de trazer essa consciência que a gente acaba adquirindo falando com pessoas como você, com empresas como a Winker, com outros donos de administradoras. Uau! Que aula, né? Imagina. Uma das coisas que você comentou, e eu gosto muito desse olhar, e para todos os empresários de administradoras do Brasil inteiro que estão acompanhando aqui a nossa conversa, eles devem refletir, é a capacidade de se ajustar o time interno para receber novos condomínios, né? Como você comentou, bom, se eu tiver que, para ter 10 novos condomínios, ter que contratar mais um volume de profissionais, muitas vezes você tem que fazer uma conta para ver se fecha mesmo, se compensa crescer. E como é que é fazer essa conta, né? Porque essa conta existe, né? Existe. É curioso, né? Eu sempre participei de discussões, né, antes de 2023, né? Vamos dizer assim, ao longo dos últimos 10 anos,
nos nossos almoços de domingo, esse tipo de coisa, né? Sempre havia essa discussão, né? Puxa, nós estamos crescendo, nós não estamos crescendo, aonde a gente quer chegar, né? Nós vamos basear o nosso crescimento no número de clientes, nós vamos basear o nosso crescimento na rentabilidade ou na segurança que nós temos com os nossos contratos. Então, tudo isso sempre me chamou a atenção, era muito curioso, né? Para quem não está envolvido com o dia a dia de uma administradora, pode por um momento pensar em questão de números. Poxa, se eu tenho 100, 200, ou se eu tenho 400 condomínios, poxa, eu vou estar melhor do que uma empresa menor. E é uma questão relativa, né, Fabrício? Hoje não existe assim, você fala assim, aonde você quer chegar? Eu quero realmente fazer a DGT ser uma empresa diferenciada, sob todos os aspectos, independente do número de clientes que nós viemos a ter. Eu acho que o número de clientes, aqueles que nos buscam, é algo natural. A gente conversa muito sobre isso. Nós temos uma parte comercial super tímida, né? Hoje o trabalho que nós fazemos e os clientes que nós conquistamos, ele se dá por indicação, pelo boca a boca, né? Por se falar bem de aspectos da empresa, ou por prestar uma consultoria quando um condômino ou um conselheiro precisa, sabe, aqueles momentos difíceis, né? Então, existem algumas alternativas. Mas, por outro lado, existe da nossa parte também um certo conservadorismo, né? Porque hoje, por exemplo, já surgiu a possibilidade de nós contratarmos pessoas jurídicas, ao invés de pessoas físicas. Hoje, 100% da nossa mão de obra é seletista. Isso tem um custo alto. Muitas vezes, aquilo que pode vir a ser arrecadado pela empresa pode não ser suficiente para cumprir esses custos. E aí, quais são as alternativas que eu tenho? Né? Eu vou ter que constituir uma outra empresa, abrir um outro ramo de negócio? Então, são dilemas, né? São coisas que realmente muitas vezes me preocupam, né? E eu acho que essa questão do crescimento é relativo, né? A DGT hoje, ela cuida de praticamente 25 mil unidades. Então, para nós, é uma responsabilidade enorme. E se vierem mais, ótimo. E se assim for mantido, ótimo. O que importa é que o meu time esteja bem com essa situação, né? Que as pessoas realmente saiam das suas casas para ir para a DGT com aquela vontade de fazer algo diferente. Eu costumo dizer que essas pessoas, esses funcionários que estão conosco há 10, 15, 20 anos, não são os funcionários que nós conseguimos contratar hoje em dia. Então, a gente conversa com outras empresas do segmento, a gente sabe a dificuldade que existe, é uma dificuldade geral com relação a uma mão de obra qualificada, né? Isso também nos preocupa. Nós buscamos alternativas com relação a isso. Buscamos um aprimoramento, um treinamento, valorização dos nossos profissionais. E essa é a nossa batalha diária. Bom, a gente está caminhando para a reta final, mas tem algumas coisas que eu não posso deixar de comentar. Na estrutura DGT, lá no organograma que a gente vai observando, vocês são, pelo menos até o meu conhecimento, que já visitei 283 administradoras, a única que tem de fato uma estrutura de SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Para mim isso é um baita diferencial, porque não é só estrutura gerente-assistente para dar demanda num processo de carteirização, né? A gente está muito acostumado com esse modelo. Eu coloco 2 pessoas, essas 2 pessoas atendem ali 30 condomínios, tudo que prover desses 30 condomínios, essas 2 pessoas atendem. Aí vocês, né, a administradora que eu chamo de Estrela de Osasco e região, cria uma estrutura de SAC e centraliza todo o atendimento ali para que você consiga ter controle. De onde vem essa ideia? Olha, essa ideia surgiu há alguns anos, né? Ela veio da necessidade de deixarmos o gerente com a possibilidade, por exemplo, de visitar semanalmente os seus síndicos, os seus condomínios, né? De ter uma relação mais próxima com o conselho, de fazer com que aquelas questões de ordem administrativa, simples, corriqueiras,
não fosse de fato uma obrigação do gerente. Então nós trabalhávamos sempre com o modelo também de gerente e assistente, né? E isso se mostrou algo passível de ser evoluído. Foi quando surgiu a ideia do saque. Então hoje o saque ele recebe e dá vazão ao que a gente chama de atendimento de nível 1, que seria um pedido de alteração cadastral, uma segunda via de boleto, ou um documento que a pessoa não está localizando, enfim, uma assessoria básica, né, que muitas vezes pode ser feita de maneira remota, pelo WhatsApp, enfim. E aí nós temos ainda, num nível 2, isso acaba sendo direcionado para a assistência. Hoje, esse modelo nós estamos mudando, né? Então hoje nós estamos fazendo com que haja uma incorporação entre a assistência e o saque, de modo que o saque também possa fazer um atendimento de nível 2. Justamente por quê? Porque os nossos colaboradores são seletistas, eles têm que tirar férias, né? Sempre vai faltar alguém, então as pessoas precisam ter uma noção geral de como funciona a empresa. Por isso que eu teço sérias críticas ao sistema que nós temos hoje à disposição, justamente porque ele segmenta a nossa operação. E isso não é inteligente. Isso não é viável. Pode ser viável a curto prazo, mas a médio e a longo prazo isso se torna um problema ou causa outros problemas. Então, a hora que o colaborador consegue entender a dificuldade que o seu companheiro de nível 2 ou nível 3 tem com aquela demanda, ele passa a tratar aquilo de uma outra forma. Uhum. Então, é aquela questão de você se colocar no lugar do outro, né? Então, a partir do momento que a gente consegue internamente fazer esse intercâmbio, a gente consequentemente ganha muito em produtividade e a gente quebra essa questão dos departamentos. Porque para o cliente final, para o condômino, muitas vezes eles não têm uma real noção do problema que isso gera, né? Porque fica sabe aquela situação de buscar quem errou, né? Isso para mim é lamentável. Eu não aceito isso. Quem errou foi a empresa. É o contrato da empresa que está em risco, independente se foi a área A, B ou C. E aí você começa a perceber que, se não houver uma integração entre os departamentos, esse paradigma nunca vai ser quebrado. E, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer isso com o apoio de outros sistemas como o InkerPro. Então, nós realmente estamos criando um departamento diferenciado, né? Um departamento onde as pessoas operam praticamente 100% daquilo que acontece na carteira, ou seja, geram os boletos, fazem as conciliações, falam com o síndico, dão atendimento ao condômino de uma maneira dinâmica, simplificada, né? De uma maneira inclusive integrada com os bancos. E isso é fundamental. Se isso não for evolução, o que vai ser, não é, Fabrício? Concordo contigo. Tá aí o motivo do evento, né? Para celebrar não só o ano corrente, mas tudo aquilo que se entregou, que está trazendo de novidade para os clientes de fato perceber a força da DGT, né? É verdade. Eu agradeço. Bom, estamos chegando na reta final. Acredito que a gente conseguiu passar aqui por todos os pontos. Eu costumo dizer internamente com os amigos que você é um tipo de CEO diferente, pela sua retidão, pela sua forma grata de tratar sempre todo mundo. Eu me sinto honradíssimo em ser um parceiro DGT. Estarei lá com vocês esse ano e mais uma vez no evento. Então, por todos os cantos que passo aí ao longo do Brasil visitando as empresas, tenho certeza que a DGT é uma empresa muito bem mencionada da minha parte e tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Poxa, eu não tenho dúvidas. Eu sou muito grato por ter te conhecido, né? Você mesmo fala, né, que você estava ali namorando a DGT há alguns anos, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio. E precisou da minha chegada para fazer algo diferente. Então, eu fico muito contente por tudo isso que você falou agora, né? A minha responsabilidade aumenta a cada dia mais, justamente porque é um negócio que tem muita importância para nós, né? Seja para os funcionários, seja para minha família como um todo. Então,
Eu adoro administrar condomínios, né? Se eu deixar... Bom, daqui a pouco estou indo para uma assembleia, né? Sou o CEO, mas participo de assembleia, participo de reuniões com os síndicos, procuro mostrar isso para o meu time, porque isso também é valorizado, sabe? As pessoas, elas olham cada vez mais para detalhes, né? E eu acho que isso é uma tendência. E isso é muito bom, né? Isso vai fazer com que a gente evolua. Então, fica aqui o meu agradecimento a você, né, pela oportunidade. Agradeço aqueles que vierem a assistir e espero que tenham gostado. Maravilha. Esse episódio aqui tem o apoio de Sem Parar Empresas, a empresa aliada da administradora de condomínios, e da Modo Locker, a maior empresa de lockers do Brasil, que apoia aqui o nosso episódio. Para você que nos acompanha até aqui, escreva aí os trabalhos ganham força e vigor para eu saber que você assistiu o episódio inteiro. Comenta, compartilha nas redes sociais. Até o nosso próximo episódio.